Olá, estamos mais uma vez com o programa Palavra em Debate. É um programa que traz temas da atualidade cristã. Estamos aqui para um momento de reflexão e um momento gostoso com você. E hoje o nosso tema é um tema que faz a gente pensar sobre a fama. Como será essa questão da igreja estar recebendo pessoas famosas? O que a fama faz com as pessoas? E agora você vai assistir o nosso VT. Ô Mara, como você lida com a fama no meio cristão? A fama, olha, é aquele ditado, meu irmão, foi pra chuva, tem que se molhar. A melhor coisa é tomar banho de chuva. Quando é criança a gente não anda descalço. Então o melhor da fama é isso. Quem quer ser famoso fica se escondendo, ó. Escolha a tua profissão. Amém, obrigado Mara. Regis, como você lida com a fama no meio cristão? Olha, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque o coração do homem é enganoso. Nós temos que focar que a glória do Senhor Jesus, Ele não divide com ninguém, para que não venha a síndrome de Lúcifer. Ah, eu sou bom, eu sou melhor. Então não, a glória do Senhor Jesus, Ele não divide com ninguém. E como que você lida com a fama no meio cristão? É um prazer, né? Acho que é fruto de um trabalho, de um relacionamento também com Deus e é um prazer estar com todo mundo aí. Alguma coisa nessa carreira põe medo em você? Não, nada. E Sheila, como você lida com a fama no meio cristão? A gente recebe isso como um carinho do povo que tem sido abençoado e que tem se identificado com a nossa palavra, com a mensagem que a gente prega. Na verdade, é uma expressão de amor que o povo evangélico demonstra. E a fama diz nada, só Deus é tudo, a gente sabe de onde vem tudo que a gente tem, as nossas fontes vêm de Deus. Deus tem o melhor pra mim, né? Seja lá o que Ele tem é soberano na minha vida. Então, a gente supera através da fé. Como que os líderes e artistas do meio cristão lidam com a fama? Eu lido de joelho no chão, porque a honra, a glória, o louvor é de Jesus. E se Ele nos torna grandes, com certeza é para engrandecer o nome dEle, porque a glória é dEle. Então, quando Deus faz alguém grande, a glória é toda dEle. Tem uma função no reino de Deus, atrair mais pessoas para o reino de Jesus Cristo. Estamos de volta. Creio que você gostou do VT que foi preparado. E agora nós vamos estar discutindo um pouco o que é a fama, o que isso pode trazer à nossa vida, como as igrejas têm trabalhado com a questão dos famosos que têm sido inseridos. Então, nós vamos começar abrindo, discutindo um pouco. E a gente vai falar aqui com a pastora Rose e com a doutora Verusca o que a gente tem percebido da questão da fama. Doutora Verusca. Tudo bom, Ana? Tudo bem. É interessante a gente pensando em celebridade, fama. Quantas pessoas às vezes querem alcançar, né, serem famosos, terem conhecimento. E a gente não para ver o lado negativo muitas vezes disso, principalmente quando se trata de um universo cristão. O que acaba tendo mais peso? Quando a gente fala de fama, a gente hoje pensa de pessoas que querem ser muito conhecidas a ponto de serem reconhecidas nas ruas, de serem cercadas de pessoas pedindo autógrafo. A gente pensa em fama dessa forma. Não apenas ser conhecida, faz um bom trabalho, é conhecido pelo bom trabalho. E nós vamos passar o e-mail do programa, você pode fazer perguntas, nós estamos aqui para responder, a palavraemdebate@gmail.com. Vai ser muito bom a gente receber a tua pergunta e estamos aqui à tua disposição. Mas, doutora Verusca, o que você pensa a respeito da fama dos evangélicos ou da fama em geral? Qual é a sua visão como psicóloga a respeito dessa questão, desse tema? Olha, Ana, é interessante porque como profissional da área a gente pensa a situação emocional de um ser humano. Uma pessoa que não tem fama, ela age de uma forma que é totalmente diferente. É uma pessoa muitas vezes mais concentrada, está pensando, vivendo sua vida e não está preocupada com o que as pessoas estão pensando, ou se está conhecida, ou se o seu trabalho foi desenvolvido a ponto de várias pessoas quererem cercá-la, pedirem autógrafos, como é com o caso de um famoso. Na verdade, a fama, ela é um momento onde a pessoa tem um destaque social e isso mexe com o sistema emocional dela. Emocionalmente, ela se sente diferenciada, ela se sente uma celebridade.
E é aí que começam os problemas. Infelizmente, o ser humano, em sua maioria, não está preparado para lidar com a fama. Porque ele começa a acreditar que ele é um ser especial. E isso, sem dúvida, traz uma série de consequências, porque fama não dura para sempre. E para você depois entender que não tem mais o destaque que você tinha antes. Então você tem alguns momentos. Momento anterior à fama, o momento da fama e o pós-fama. São 3 momentos que mexem demais com a mente de um ser humano. Por isso que é muito difícil de alguém lidar com isso. Todo mundo tem essa dificuldade? A maioria das pessoas. Justamente por essa passagem ser tão rápida, porque a fama hoje em dia, principalmente hoje em dia, é um foguete, é rápida. E do mesmo jeito que a pessoa se torna muito conhecida no Brasil ou no mundo, ela se torna desconhecida pouco tempo depois. Então é isso que a gente realmente tem que parar e refletir. Isso no meio cristão, então, traz outras consequências, que a gente com certeza vai debater aqui no programa. E a questão da fama, você chega em algum momento da sua vida que o seu trabalho é reconhecido. Lógico que a mídia ela tem todo um impacto da expansão, da imagem projetada, mas alguma coisa você conseguiu se sobressair. Né? E a gente pensa às vezes só em cantor, mas a gente sabe que em todas as áreas existem celebridades. Mas a gente sabe que a fama, hoje que a gente conhece, é muito mais relacionado à música, a cantores, a palestrantes. E às vezes um cientista também ele tem o seu momento de fama, que é bem diferente das outras projeções. Então o que a gente tem que pensar é que uma pessoa ela pode ter em algum momento da sua vida um momento célebre, um momento em que ela conseguiu uma magnitude daquilo que ela faz, e aquilo ela recebe um reconhecimento. E eu também acho, não sei o que a pastora Rose pensa, que essa magnitude do reconhecimento ela pode ser pequena, ela pode ser para um círculo, ela pode ser expandida. Eu acho que isso também vai influenciar. O que você acha, pastora Rose? Com certeza. Na verdade, a fama ela existe porque há quem alimente a fama. Né? Então, se esse reconhecimento é muito grande, né, essas pessoas são muito abordadas, se elas são muito bajuladas, porque não faltam, né, bajulações para os famosos, não falta também muito dinheiro, né? Por isso que a fama chama tanta atenção, porque as pessoas também, elas não querem só serem famosas, elas querem ter dinheiro, elas querem ter sucesso, elas querem ter um carro bom, uma casa boa, elas querem aparecer na capa de um monte de revista, como aquela pessoa que está no topo mesmo, aquela pessoa que conquistou. E é lógico que as pessoas gostam de celebridades, né? Gostam de estar convivendo com celebridade e acaba alimentando essa fama, né? E isso também faz as pessoas desejarem ser famosas, porque quando você olha na televisão uma pessoa famosa, né? Quando as pessoas olham no geral, elas querem ser igual, porque o famoso ele se torna um modelo para a sociedade, para as pessoas que o bajulam, que assistem, né? Que admiram. Então, eu acredito também que seja um perigo muito grande, porque você pode ser um modelo de uma má fama, né? Porque tem pessoas que elas são famosas, mas elas têm um caráter horrível, têm uma postura completamente diferente daquilo que deveria ter. Agora você imagina, Ana e Rose, uma pessoa que muitas vezes em pouco tempo recebe, né, essa percepção geral da população. Eu vou recortar Brasil, que eu acho que fica mais fácil. Pensa um país de 200 milhões de habitantes, um pouquinho mais do que isso. 200 milhões de habitantes, a pessoa conseguiu um destaque. Junto desse destaque vem dinheiro, vem poder, ela consegue ter um certo comando, um certo domínio sobre as pessoas, ela acha que pode tudo. Afinal de contas, eu sou fulano de tal. Então, isso para a cabeça de uma pessoa é muito complicado, é muito complexo. É muito difícil para o ser humano lidar com isso em pouco tempo. Se a pessoa é preparada para isso, é uma outra história. Existem, sim, algumas pessoas que são preparadas para a fama desde pequeno. Né? Eu lembro um certo político, a mãe de um certo político, que eu não vou citar o nome, que em entrevista disse: eu preparei meu filho desde criança para ser político. Então a fama não mexeu com a mente desse político por conta dele ter sido preparado para isso. Agora, você pega casos de alguns jogadores de futebol, do dia para a noite ficou famoso. É escândalo, é uma coisa atrás da outra, não sabe lidar com isso.
Porque eu acredito que no primeiro momento, a fama ela traz um bem-estar muito grande, no primeiro momento. Só que existem perdas que depois a pessoa vai cair em si e ela vai perceber que a fama não é uma coisa tão boa assim. Porque eu acredito que, em primeiro lugar, ela vai perder a privacidade, né? A gente vê vários famosos falando, eu gostaria tanto de sair na rua, para ir no mercado de chinelo, de camiseta, de qualquer jeito, sem ser reconhecido. Então, essa questão da perda da privacidade, doutora Verusca e Ana, eu acredito que seja uma coisa muito ruim para o famoso. Tanto que nós temos no nosso país pessoas famosas que elas preferem viajar e ficarem fora, porque lá fora ela não é reconhecida, ela não vai ser abordada em tudo que é lugar, né? E a outra coisa também que eu acho que as pessoas perdem, e quando cai a ficha disso, é muito triste, é a questão do relacionamento familiar. Porque há muitos famosos que perdem esposa, perdem esposo, e mãe, pai, não tem mais esse contato, esse vínculo com a família, porque está viajando para tudo que é lugar, fazendo show, fazendo cinema, fazendo tantas coisas. Então existe essa perda que no primeiro momento da fama, a pessoa não percebe que isso vai acontecer. Mas no segundo momento, eu acho que quando cai a ficha do indivíduo, deve ser terrível, né, doutora Verusca e Ana? Vocês já devem ter ouvido falar muito, né, Ana e Rose, que muitos famosos acabam se envolvendo com alcoolismo, com drogas, como se isso fosse repor a perda da família, fosse repor a perda daquele convívio familiar. É muito difícil, porque, como eu disse, como a maioria das pessoas não tem preparo para lidar com isso, então elas vão buscando dinheiro e mais dinheiro, shows e mais shows, e situações e mais situações, e vão realmente deixando de lado. Algumas pessoas, como a fama é muito rápida, elas não se dão conta, talvez, disso, nessa proporção, assim como as pessoas, como você disse agora há pouco, Rose, elas nas ruas, elas são reconhecidas, elas perdem a privacidade, verdade? Só que tem alguns famosos que perdem a fama tão rápido, e elas passam a não ser mais reconhecidas na rua, que o choque de não ser conhecida se torna maior. Também faz mal, né? Então, tudo isso está acontecendo dentro da mente humana. Então, a questão aqui, eu acho que é a maneira como a pessoa lida com a fama, que eu acho que deve ser o desafio maior. Porque você ser famoso de repente não vai ser um prejuízo. O que vai ser prejuízo é a maneira como você vai lidar com essa fama, né? E principalmente aquelas pessoas que são cantores gospels, que conhecem a palavra, elas sabem de que nada no mundo vai encher o coração do ser humano. Não existe fama que pode completar uma pessoa. Então, ela jamais poderia entrar numa fria dessa, de achar que a fama ia suprir uma necessidade dela, né? Eu estou pensando aqui na questão da igreja, né? Porque a gente existem pessoas célebres no nosso meio, pessoas muito bem dotadas, e muitas coisas elas também são aperfeiçoadas no meio cristão, né? Não só no seu caráter, mas a desenvoltura de habilidade, a visitação de Deus que coloca coisas que faz a pessoa notória. Ficar em destaque. Né? Fica em destaque, ela vai se desenvolvendo na palavra, no instrumental. Né? A gente tem muita gente assim, dessa maneira. Né? Muita gente boa. Né? E, às vezes eu olho para a minha igreja e falo, puxa, o meu ministério de louvor é muito bom. Mas quando a gente vai pensando, mas será que é isso que eu tenho que fazer? Eu vou correr atrás desse prejuízo? E às vezes aquilo que é para você ser notório tem aquele limite que Deus te deu. E já a fama, ela te leva para grandes coisas. Então, às vezes a gente busca uma coisa que às vezes é muito complicado de administrar depois. Puxa, mas eu vou ser bênção para muita gente. Mas eu creio assim no arroz e feijão todo dia, que essas pessoas nobres, elas têm que estar no nosso meio. E talvez elas não precisem, não sei se elas precisam dessa projeção. Sabe o que eu acho mais difícil, às vezes, no universo cristão? Quando uma pessoa é famosa e se converte, seja ela quem for, e ela quer estar dentro da igreja como membro. Ela quer estar dentro da igreja para ter aquele momento com Deus. E muitas vezes os outros fiéis, os outros membros, entram nessa de se tornar tiete. Tornar fã. Esse é o problema. Porque aquela pessoa, ela não consegue nem naquele momento com Deus, ela quer estar tranquila com Deus. Ela está ali para cultuar, ela não quer ser o né? famoso tal. Ela quer ser uma pessoa que tem um nome, que tem, né, uma digital e que tem um conhecimento por Deus. Que ela quer ter aquele contato com Deus. Então, esse é o ponto que eu creio que é o mais difícil. E para quem é pastor, também deve ser difícil lidar com isso, né? Muito difícil. Verdade. Eu não tenho nenhum famoso na minha igreja, né? Eu também não tenho ainda. Mas eu creio que essa dificuldade deve ser tremenda. Mas nós temos que estar preparados, né?
preparados para receber esse tipo de pessoas, né? Todas as igrejas, né? Uhum. Com certeza. Você vai agora acompanhar um breve intervalo. Nós já voltamos com o programa A Palavra em Debate. Queridos, eu quero aqui de uma forma muito especial pedir o seu voto aqui na TV Aberta. Se você gosta da nossa programação e do programa Palavra em Debate, vote na gente. Eu conto com o seu voto. Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês. Estamos esperando sua visita. O tema hoje do nosso programa é sobre fama. E nós temos aqui algumas perguntas dos nossos internautas, e vou fazer aqui para a gente responder. Por que as pessoas, quando ficam famosas, elas mudam tanto? O que vocês acham? Porque a circunstância muda, a amplitude de relacionamento muda, a mídia faz uma projeção. Então, eu acho que não tem como a pessoa ficar a mesma. Não dá para você ser a mesma. Quando a pessoa tem um caráter definido, ela não vai se corromper com isso. Mas ela vai lidar com circunstâncias e variáveis das quais ela não tinha antes do processo da fama. Então, eu não acho que uma pessoa pode ser famosa e ser a mesma, né? Não que ela vai mudar o caráter, mas que a circunstância, o modo de viver, de se comportar, muda completamente. O modo de vestir, tudo isso implica, né? Porque precisa ter uma projeção de imagem. E tudo isso acho que muda, eu acho que é meio que inevitável, a não ser que a pessoa seja um resistente. E ele queira criar uma personalidade, um protótipo, né? E talvez esse seja a fama dessa pessoa, esse jeito, né? Nós temos duas condições. A cobrança social, porque para o social, né, para o mundo social, uma pessoa famosa ela é diferente. Então ela tem que se vestir diferente, ela tem que falar diferente, tem que andar com um monte de seguranças e por aí vai. Isso é a cabeça, né, de quem convive socialmente próximo ou perto de um famoso. Muitas vezes se torna até moda, a moda do famoso se destaca. Sim. Aí as pessoas querem a roupa do famoso X, o brinco de não sei quem, né? Então existe infelizmente uma condição social que cria uma certa pressão para uma mudança. Você é conhecido, você é famoso, então você tem que mudar o seu estilo, você tem que ter carros diferentes, você tem que ter um estilo diferente e se torna inclusive imitação. As pessoas socialmente começam a imitar essa pessoa. Então essa pressão, ela causa uma mudança. Porque de repente todo mundo está te usando como um espelho, está te usando como referência. E existe um outro movimento, que é o movimento individual, que é interno, onde eu passei a ter um convívio diferente com as pessoas e estou percebendo que eu sou conhecido. Já é diferente você sair no seu bairro e todo mundo te conhecer. Mas você sair do seu bairro, sair do seu estado, e muitas vezes sair do Brasil e as pessoas te reconhecerem, é muito complicado. Porque você passa realmente a ver que as pessoas de alguma forma estão lidando com você de uma forma diferente. Então você começa a sentir um poder diferenciado. Você começa a sentir que está sendo aquele referencial social. Então a minha postura tem que começar a mudar e começa cobranças internas. E daí, com certeza, mais complicações, porque muita gente se perde até. Aí começa a ficar o chato demais, o exibido demais. Eu me lembro de coisas engraçadas nessa hora, né? Porque, assim, uma das coisas que... Até agradeço essa pergunta aqui da Suzana, do Tatuapé. Muito boa a sua pergunta. Uma das coisas que uma pessoa famosa, logo quando ela fica famosa, principalmente as mulheres, elas querem mudar, é a estética. Então, esses dias eu vi, não sei se vocês têm visto, umas fotos antigas dos famosos, antes deles serem famosos, e depois. As pessoas se transformam muito, radicalmente, né?
coloca silicone, tira silicone, faz de tudo. E realmente é uma mudança, não a questão interior, não só na questão interior, mas na questão física também. E até é engraçado, porque você fala, como que pode? A pessoa mudou tanto. Aí o pessoal brinca, né? Não existe gente feia nem gente bonita, existe gente rica e gente pobre, porque o rico é bonito e o pobre é feio, né? Sabe o que chama mais atenção, Rose? A sedução das clínicas de estética em cima de um famoso é gigante. Às vezes oferecendo os procedimentos como presente para poder divulgar a clínica. Então é muito difícil você ter tanta pressão em cima de você. Eu não sei não, se eu não ganhasse um presente desses, eu não ia topar, viu? É meio sedutor, na verdade, né? A gente brinca, mas a gente vê que a fama, ela vai envolvendo a pessoa de um jeito que muitas vezes ela vai falar, do que isso vai me fazer mal? Não vai me fazer nada de mal, então eu vou entrar nessa. Então realmente tem que ter um critério muito, uma peneira muito boa, para a pessoa não entrar aí numas situações de perigo também, né? Situações difíceis. Eu fico perguntando, será que nós precisamos, a sociedade precisa de gente famosa? Será que esses espelhos, esses ícones que são carregados de marcas e protótipos, será que a gente precisa disso? Né? É uma coisa assim, e se não tivesse isso? Eu acho que atrás disso, da fama, existe uma indústria comercial, venda de produtos e perfumes, e às vezes a gente, tudo bem, somos uma sociedade capitalista, onde você opta pelo que você quer, mas com certeza aquela imagem, a imagem da atriz ou do cantor, aquilo vai trazer alguma coisa. Imagem daquilo que é perfeito, que é bonito, né? Que tem é rico, essa coisa que é belo. assim, que as pessoas fazem uma projeção e você acaba sendo um retalho até de fama, de gente famosa, que você vê alguma coisa. Mas eu fico pensando, e para nós que somos cristãos? Qual é o ícone? Qual é o nosso ícone? Até que ponto a gente pode se entregar a esse tipo de projeção? Porque nós temos controle sobre isso. Tudo bem, a gente tem pessoas que a gente acha legal, e lógico que o relacionamento, eu acho que muda, a gente se relacionando com pessoas diferentes, que a gente dá crédito à vida, à obra que a pessoa faz. Isso gera uma influência dentro de você e positiva. Tem coisa que não gera nada. Verdade. É interessante, né, Ana? Porque como que a gente vai lidar com isso, nós que somos cristãos? Eu acho que a gente sempre tem que ter Jesus como modelo, né, como cristão. Porque você viu, Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto para que ele tivesse todos os reinos da terra. Satanás ofereceu isso para ele. Quer dizer, de certa maneira, ele foi ali tentado a ser uma pessoa famosa, uma pessoa que tivesse um grande reconhecimento. E o que ele fez? Ele rejeitou aquilo, né? Ele repreendeu a Satanás. Então, até onde aquilo que lhe oferece vai realmente fazer bem para o teu chamado, para o teu ministério, para a sua postura como cristão? É uma coisa que a gente tem que pensar mesmo e se aprofundar no exemplo de Jesus Cristo, com certeza. O que eu quero até deixar muito claro para quem está em casa, enfim, que o nosso objetivo é mostrar de repente quais são os limites. Quais são os limites? É ruim eu gostar de repente, um artista, um famoso, uma celebridade? Não. Errado, né? De que se tem um limite. É errado ser famoso? Não. É ruim ser reconhecido? Não. O problema é como as pessoas se perdem. Sim. Você gostar de uma pessoa, de um cantor, de um ator, de uma atriz, enfim, você gostar de uma pessoa que se destaca é uma coisa. Ficar sem dormir, gritando, chorando, com não sei quantas fotos, uma parede cheia no quarto é outra coisa. Aí se chama ídolo. Idolatria, né? Idolatria. Talvez é esse o grande problema da fama. Sim. É verdade, ela faz com que as pessoas idolatrem seres humanos comuns que estão numa situação diferenciada socialmente. E a palavra de Deus fala, onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro, né? Então o limite de gostar está naquilo, né? Você falou o limite é o quanto você gosta e como você lida com isso. Uhum. Se você sabe lidar com isso, não tem problema nenhum. Eu mesmo conheço muita gente conhecida, mas uma coisa é você lidar com eles, conversar e ter um convívio social tranquilo com eles. Outra coisa é você ficar tietando. Sim. E ficar sem dormir porque vai ter uma apresentação de tal cantor e a pessoa fica uma semana sem dormir. Porque já está com todas as fotos, porque quer a pessoa te deu um lencinho. Porque né, deu lencinho suado que foi jogado do palco. Uma rosa. Peraí.
Esse é o problema. Aí tem a muitas idolatria coisas. dentro da fama. Esse é o verdade. problema. Eu acho que o nosso universo cristão tem que pensar nisso. Sim. E a gente está falando assim de pessoas, mas nós temos pessoas no meio gospel Sim, que sim. tem uma projeção e que às vezes a gente quer ser igual, quer copiar a voz, quer copiar o jeito de pregar. Então eu acho que a gente tem que... Eu acho que é um equilíbrio, doutora. Você olhar tudo que tem de bom, tudo que você E tem de bom, reter. e falar assim, olha, isso aqui é muito legal. Né? A gente tem essa absorção, reter essas coisas, essas pessoas que são ícones, que têm uma obra. Porque eu acho que também, assim, existe fama, como a Verusca falou, passou. Mas tem gente que tem por trás da fama uma obra, tem uma história, tem uma vida, tem um caminho, tem um trabalho. Essas pessoas, elas não serão só famosas para nós, elas serão sempre respeitadas pela obra que traz uma edificação. Sim. Elas seja serão na ciência, eternizadas, né? Elas serão eternizadas, Verdade. seja um poeta, seja um cantor. Sim. Você vai ter sempre aquelas pessoas que passam por gerações, porque o trabalho dela é algo que recebeu algo de bom. Sim. Tem a pergunta do José, da Vila Maris. Queria falar, Verusca? Não, só para concluir, para você que está em casa e é pai ou mãe, cuidado pela forma como você ensina para o seu filho sobre a fama. Porque eu tenho recebido muito no consultório meninos com cabelo de alguns jogadores de futebol, que tem não sei quantas coisas dos jogadores de futebol, e já começam a criar no menino, muitas vezes, no caso, né, estou dando como exemplo o menino, mas às vezes na menina também. Não, você tem que se vestir como atriz tal, você tem cuidado com isso, explique para o seu filho. Não é que está proibido usar uma coisa ou ter o cabelo do jogador. O problema é como isso é inserido na educação dessa criança. Porque depois se torna complicado. Assim como esses pais que querem suprir, às vezes, a carência desse filho por não ter muito tempo com eles, por trabalhar muito, e dar uma série de coisas de marca. Aí a criança se sente famosa porque ela tem o tênis da marca X, a calça da marca Y, a blusa da marca X do artista tal. Então, cuidado. Explicar sempre é positivo. Tarde de sábado e o sol a queimar, mas Jesus estava lá, sempre pronto a me ajudar. Outra conquista, sonho a se realizar, porque Jesus estava lá, nos caminhos a me guiar.